E nesta live eu quero conversar principalmente com quem está se preparando para o concurso do Ministério Público do Estado de Minas. Eu quero conversar com aquele que de repente tem dificuldade em criar o seu plano de metas de estudos nesta reta final. Aquele aluno que quer entender como que se faz de repente um plano de estudos da lei seca nesta reta final. O aluno que quer entender qual é o tipo de material que deve utilizar nos estudos para o MP de Minas nesta reta final. E a importância de você, nesta reta final, trabalhar simulados. Então sejam bem-vindos, você que está estudando para o concurso do MP de Minas. Então vamos lá. Ferracini, obrigado, seja bem-vindo. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Nós vamos ficar com aqueles que estão estudando para o concurso do MP de Minas. Já posso dizer, né, Ferracini, que você que está estudando para o concurso do MP de Minas, você está num clima de reta final. Concorda comigo? Final, completo, né? O MP de Minas anunciou o concurso recentemente. Aliás, a gente precisa falar uma alteraçãozinha que houve da última live que nós fizemos no dia seguinte, né? O Procurador-Geral indicou duas retificações no regulamento, depois a gente comenta sobre isso. Mas o que está faltando para o MP de Minas? Falta a publicação da empresa que vai fazer a organização do concurso. Eles ainda não publicaram no DO. A indicação do membro da OAB e a indicação do membro da magistratura, lógico, e a comissão de concurso, né, do MP de Minas, que ainda também não está formada. Eles têm suplentes lá também, né? Estão todos os suplentes, e normalmente são 2 suplentes. Então, faltam os 4 membros do MP com os suplentes. Você não quer comentar desde já qual foi a alteração da última live que nós fizemos para hoje? O que mudou nesse regulamento do concurso do MP de Minas? O regulamento ele trouxe 2 alterações super importantes. A primeira delas, já na primeira fase, Minas sempre foram 80 questões com 4 alternativas, 4 horas de prova. Agora passam a ser 80 questões com 5 alternativas. Não foi indicada a quantidade de horas ainda que deve ser, mas deve ser acrescida a 1 hora para ser feita a prova. Provavelmente será feita em 5 horas. A diferença, para quem sempre compara Minas com São Paulo, porque o público é quase o mesmo, é que São Paulo são 100 questões de 5 alternativas cada em 5 horas. Então, não sei se Minas manterá 4 horas ou colocará 5 horas. Pode parecer bobagem, né, Ferracini? Mas uma alternativa e 80 questões, estou vendo o Douglas Fischer aqui, que já foi examinador do MPF, vai entender muito bem o que eu estou falando. Você tendo 80 questões com 4 alternativas e agora 80 questões com 5 alternativas, pode parecer bobagem, mas você tem mais 80 alternativas. São mais 80 alternativas para você raciocinar certo, errado, verdadeiro ou falso, correto ou incorreto. Eu acho que justifica mais 1 hora. Será que eu estou errado? Acho que sim, acho que sim. Isso tudo demanda treino, não tem jeito. Isso mexe diretamente na tua forma de fazer a prova. Uma coisa é raciocinar com 4 horas, com 80 questões e com 4 alternativas. Outra coisa é você diminuir teu tempo por questão, teu tempo médio por questão, para terminar uma prova com 80 questões e 5 alternativas. Isso demanda tempo e por essa questão de demanda de tempo é que a gente coloca nessa reta final, nesse curso de reta final, 4 simulados inéditos para treinamento do candidato e ainda faz o adendo, dá ao aluno que estiver conosco a possibilidade de ter acesso ao Questões Pro, né? Que vai ter a possibilidade de treinar muito. São mais de 5.000 questões feitas pelos professores do RS Online. Vamos falar sobre isso então. Nós lançamos no RS Online um grupo de estudos reta final para o MP de Minas e rodadas de simulados para o MP de Minas. Já com essa adaptação óbvia. Os nossos simulados
já não terão mais 4 alternativas cada questão, 5 alternativas. Estou vendo meu grande amigo Sinobilino Pinheiro, do MP do Piauí, grande promotor, sabe tudo de improbidade administrativa, faz umas lives excepcionais, sigam o Sinobilino. Então, veja bem, vamos falar do grupo de estudos. Vamos falar do grupo de estudos, Ferracini. No grupo de estudos, o Ferracini é o grande responsável pelo plano de metas. Por quê? E eu quero que você, ainda que você não vá fazer o nosso grupo de estudos, eu quero que você preste atenção, porque eu vou explicar para vocês, mostrando aqui no vídeo, um plano de metas padrão ouro, nessa reta final feita pelo Ferracini. Ferracini, me permita, antes de você falar, tá aqui, ó. Se você for fazer o grupo de estudos com o RS Online, tá aqui, ó. Eu trago um exemplo de plano de metas, só para você entender como funciona. Aqui do MP de São Paulo, do 90º concurso. Eu sei que o MP de Minas, mas só para você entender o que você vai receber semanalmente, ó. Semanalmente você vai receber isso aqui, tá vendo? Ó? Semanalmente você vai receber isso aqui. Semana X, matéria, qual é o tema a ser estudado, pontos do material, número de páginas e a lei seca correspondente. Matéria, tema, pontos, número de páginas e lei seca correspondente. Por aí vai, ó. Semanalmente você recebe isso aqui. Tá percebendo? Ó, semanalmente. Essa aqui é, por exemplo, o que estudar da semana 2. Você tem um total de páginas da semana, 39,57. Então, exatamente isso aqui que você vai receber no grupo de estudos para o MP de Minas. Cada semana você recebe um planilhamento como esse feito pelo Ferracini. Ferracini, enquanto eu estou mostrando, como é que você chega nessa arquitetura aqui, Ferracini? Isso leva muito, muito tempo. Evidente que hoje leva menos tempo do que a gente já levou, né? Nós estamos há 15, 20 anos fazendo isso, então o dinamismo é muito maior. Não é regra da galinha, né? Bota isso aqui, bota isso ali. Longe disso, né? Longe disso. Como é que a gente faz? Nós pegamos, para Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais, esse reta final de 8 semanas. Nós pegamos todos os concursos de Minas, de primeira fase, porque é o reta final para a primeira fase, que é diferente da segunda, mas para a primeira fase. Nós pegamos todos os concursos de 2013 até 2023, 10 anos desses concursos. Nós estudamos alternativa por alternativa, não é questão por questão, é alternativa por alternativa, porque várias das questões você tem alternativas separadas, né? Uma alternativa fala de um tema, a segunda alternativa fala de outro tema. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma questão de penal, que a alternativa A fala de crimes contra o patrimônio, a alternativa B fala de crimes sexuais, a alternativa C, crime contra a fé pública, a alternativa D, crimes contra a administração pública. Então, o Ferracini analisou a incidência considerando cada uma das alternativas. Cada uma das alternativas por exemplo, cai crimes sexuais. Mano, mas qual dos crimes sexuais que cai na prova? Porque a gente precisa saber se tal crime tem incidência grande, se tal crime não tem incidência grande. A partir disso, a gente faz uma base a gente chama de termômetro de incidência. Esse termômetro de incidência indica as matérias que caem mais e as matérias que caem menos. Mas não basta fazer isso. Você tem que perceber uma alteração através do tempo das questões que começam a cair mais e das questões que eram muito importantes há 6, 7 anos atrás e que hoje deixaram de ser tão importantes. Vou dar um exemplo. Contravenções penais. Contravenções penais, há 10 anos atrás, ela era importante. Ela tinha uma incidência razoável dentro da prova. Caía sempre uma, duas questões, normalmente de parte geral, que eram inseridas. Hoje cai muito pouco, mas muito pouco. É praticamente insignificante. Você não vai perder um tempo tão grande, principalmente em reta final, para estudar contravenções penais. Compensação, crimes contra o patrimônio, para continuar em direito penal especial, cai muito, mas cai muito. Tráfico de drogas, cai demais. Lógico que não é sempre o mesmo tipo de questão. E aí a gente faz a indicação.
No próprio planejamento de vocês, estarão lá as questões que caíram nos últimos tempos pela matéria. Então, caiu o tráfico de droga. O que caiu sobre o tráfico de droga? Cai isso aqui, ó, dessa forma aqui, que caiu nos últimos anos. Isso quem faz é o Ricardo Silvares. Então, o planejamento ele é todo montado numa probabilidade. Seu planejamento vem isso aqui, ó. Como já caiu em provas. Exato. Tá aqui, ó. Olha o que tem o seu planejamento. Ó. Isso aqui, gente, é o planejamento de uma semana com 26 páginas, hein? Tem 26 páginas, ó. O que estudar, lei seca correspondente, e depois ainda vem como já caiu o que você tem que estudar durante a semana nas provas. Já entregamos isso aqui para você, ó. Como que isso que você vai estudar nessa semana já caiu em provas. Então, o plano de metas de uma semana 2, que eu peguei aqui aleatoriamente de um curso nosso, padrão mesmo, 26 páginas de planilhamento. 26 páginas. O Ferracini, então você monta o planilhamento em cima de um estudo de incidência criterioso, certo? É exatamente isso, mas não só isso, né, Rogério? A gente faz um outro tipo de leitura. Porque o estudo de incidência é a principal diretriz que nós temos para montar o planejamento. Mas nós precisamos fazer também a leitura da atualidade de cada um dos estados. Tá? Vou dar um exemplo de Minas, para continuar em Minas, que é o que nós estamos conversando. Nos últimos 2 concursos de Minas, nós tínhamos apostado na lei de barragens, que poderia cair porque é óbvio. Existiam 2 acidentes gravíssimos em Minas Gerais, que tiveram efeitos fortes ali, e não saber essa legislação tiraria a possibilidade de qualquer acerto em primeira fase. Era uma coisa... muitos criticaram no início, é uma coisa óbvia quando a gente fez uma discussão. Então não vai cair porque é muito óbvio. O que aconteceu nas 2 últimas provas? Caíram 2 questões, uma em cada uma. Então é uma tendência social do local. O Rio Grande do Sul, agora, dificilmente a gente não vai falar nas questões das enchentes. Já fizemos isso nas últimas provas também, né, em Santa Catarina. Tudo nós colocamos para os alunos nesse sentido. Existe a necessidade de feitura da leitura do estado em que você está fazendo a prova. É muito mais provável que caia, por exemplo, patrimônio histórico em Minas Gerais do que em São Paulo. É muito mais provável. Por quê? Porque Minas tem uma cultura de patrimônio histórico muito forte. Então, tudo isso a gente também leva em conta para o planejamento. Então, você, nesse planejamento, usa incidência e também usa temas prováveis e não prováveis de acordo com o contexto. Exato. E planilhamento, Ferracini, ele vem acompanhado de um material de apoio. Por exemplo, Ferracini, puxando sardinha para o meu lado, teoria do crime é importante para Minas, não? Teoria do crime é sempre importante, até em segunda fase. Né, então, Minas. O seu material, ele vem exatamente assim, ó. Ele vem com... O seu plano de estudos vem com o material para você dar conta do plano de estudos. Teoria do crime, você tem 20 páginas. 20 páginas. Está aqui, ó. Essa é a arquitetura do material. Esse é o material que acompanha o plano de estudos. Ó, com observação, depois vem diferença entre crime e contravenção. Está aqui, ó. Observação, chamando atenção para alguns pontos. Esse é o material que acompanha o seu plano de estudos para você dar conta das metas. Rogério, então, pera um pouquinho. Então, você entrega um plano de estudos acompanhado do material? Sim. Nós te explicamos o que estudar e por onde estudar. O que está no plano de estudos, você vai ter o material correspondente para você concretizar o plano de estudos que nós estamos dizendo. É este plano que vai te permitir deixar de ser um mero escrito para ser um candidato. É uma nova experiência na preparação para concurso. Você tem dificuldade em fazer um planejamento nessa reta final para o MP de Minas? Tem. Nós fazemos o seu planejamento. Você tem dificuldade por onde estudar? Você se perde? Livro, PDF, etc.
Fica tranquilo que o nosso planejamento é acompanhado de um material. Não só isso, né, Ferracini? Nós buscamos avaliar o seu conhecimento e permitir que você mesmo se autoavalie. Como? Por meio de simulados. Gente, você no grupo de estudos do RSC, você vai ter simulados. Eu peguei aqui, por exemplo, um simulado aleatório do RSC Online. Você tem o simulado exatamente obedecendo a configuração do seu concurso. Ele começa com o gabarito, tá? Claro que você primeiro vai fazer o simulado, depois vai ver o gabarito, né? O spoiler aqui é só com vocês. Aí você tem, por exemplo, simulado começou aqui, Ferracini, se você quiser comentar, me corta, tá? Nós temos direito penal, a questão obedecendo a arquitetura do concurso. No caso, eu peguei um simulado aleatório do MP de São Paulo, mas do MP de Minas vai seguir o formato do MP de Minas. A questão, ela tem o assunto cobrado, qual é a fonte para você responder essa questão, se é doutrina, se é lei seca ou jurisprudência, o nível de dificuldade, e depois vem os comentários. Como assim, Rogério? Gabarito comentado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Ferracini, de um simulado para o MP de São Paulo que tem 204 páginas. Está dando para ver isso aqui? Está dando para ver? Tá, perfeito. 204 páginas. Por que 204 páginas? Porque você tem a questão, se a questão cobra assunto A, B ou C, se você precisa de lei seca, doutrina ou jurisprudência, e o nível de dificuldade, e aí vem nossos comentários. Por que a A está incorreta? Por que a B está incorreta? Por que a C está incorreta? Por que a D está correta? E por que a E está incorreta? Aí vem a questão 2. Mesma coisa. Assunto, crime continuado. Fonte, aqui é jurisprudência. Nível de dificuldade, um pouco maior. E aí vem o gabarito. Olha só os comentários. Num simulado, Ferracini, num simulado, eu estou dando para o aluno 204 páginas. Um livro. E além de ele avaliar o conhecimento, ele revisa, né? O que é muito importante e que os alunos se confundem, isso são questões que reiteram para a gente. O simulado, ele não aborda só o que você está estudando, porque senão não seria uma prova de colégio, né? Eu estudei esse tema hoje, o simulado da semana vai ser sobre... O simulado é aberto, vai cair tudo, até e muito, muito do que você não vai ter no material de PDF, porque não dá tempo. Você está fazendo um reta final de 8 semanas. O que eu faço no planejamento, nós fazemos, né? Todos nós, dentro do planejamento. Eu vou colocar o que tem a maior probabilidade de incidência. Isso eu vou estar abrangendo cerca de 40% a 50% das matérias que vão cair. Mas tem as outras 50 matérias que você provavelmente, provavelmente não, certamente vai ver nos simulados. Certamente os simulados vão tocar em alguns pontos. Exemplo, na última prova, conversando com o grupo de simulados, existem professores que só fazem o simulado, tá, com a gente. Eu participo deles. Nós discutimos, olha, em meio ambiente, resíduo sólido pode ser que caia nessa prova. Faz muito tempo que não cai. Ela caiu numa prova em 2014, passou 2 sem cair, caiu em 2016, depois passou 2 sem cair, caiu em 2019, está 2 sem cair. A chance de cair resíduos sólidos é grande. Então, coloca nessa prova. Caiu resíduos sólidos na outra. Então, existe uma questão estatística também a ser levada, né? Eu ia falar isso. Simulados também trabalham com estatística. E você tocou numa questão importante. O simulado, ele não vai avaliar apenas o que você cumpriu no plano de metas, porque senão não seria simulado, você estaria numa zona de conforto. O simulado vai cobrar o edital do MP de Minas. Tenha você já estudado ou não, porque é o que vai acontecer na prova. A prova não vai se comprometer apenas com aquilo que você acabou de estudar. E eu quero, vendo que a bateria do meu celular está voando, Ferracini, tem também o programa de estudo da lei seca, né? Tem. Olha só. Você tem uma programação de estudo da lei seca. Programação de estudo da lei seca. Então, você vai receber
do RS Online, um programa de estudo da Lei Seca. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Isso tudo te ajuda, porque nós sabemos que na primeira fase despenca a Lei Seca. Você, com isso, percebe que realmente o nosso grupo de estudos do RS Online é uma nova experiência na preparação para concurso. É uma nova experiência. Não é aula, não é coaching, não é mentoring, não é nada disso. É uma nova experiência. Nós vamos te dar um planilhamento, o que estudar na semana, por onde estudar, simulados para avaliar conhecimento e um programa de estudo da Lei Seca, aliado a um campo tira dúvidas. Vocês vão ter um campo para mandar dúvidas para nós, né, Fezinho? Respondemos várias dúvidas durante a semana. Professores, né? Pessoalmente, podem direcionar para os professores que vocês quiserem que tirem as dúvidas, estão ali, estão à disposição o tempo inteiro para vocês. Exato, não terceirizamos nem mesmo para a inteligência artificial. Nessa questão de incidência das leis, Rogério, é sempre bom colocar que ela é atualizada periodicamente, tá? Então, nós pegamos a última prova, analisamos questões por questões. Quem fez o curso com a gente o ano passado e por um infortúnio não conseguiu o ingresso no concurso, se fizer o comparativo desse ano para o concurso passado, vai perceber que existem diferenças. Para quem fez os cursos de São Paulo e pegar o de Minas, a diferença é muito grande, mas muito grande, tá? Vou dar um exemplo apenas. Empresarial cai muito pouco em Minas. É uma questão, assim, duas no máximo que vão cair de empresarial. Normalmente cai uma questão com alternativas batendo em temas diversos. É isso que cai em Minas. E empresarial está inserido dentro do tópico de direito civil em Minas. Isso indica muito do porquê cai menos questões do que São Paulo. Tá? Então, isso tudo é absolutamente direcionado para Minas Gerais. Para Minas Gerais. O grupo de estudo de Minas é extremamente direcionado para Minas Gerais. Tá? Tudo que a gente estuda para montar, passo a passo, foram 2 semanas estudando cada um dos itens, vendo as modificações para colocar no planilhamento para vocês, é feito em cima do regulamento de Minas, que a gente estudou, e do estudo de incidência. Pessoal, se você quer fazer o nosso grupo de estudos para o MP de Minas, está aqui, entra no site rsonline.com.br, você vai ver este banner, concurso autorizado, você clica neste banner, ó, planejamento de estudos, acesso ao Questões Pro, o Ferracini, se quiser comentar, Ferracini, Questões Pro, material de estudo robusto em PDF atualizado constantemente, é um material vivo, todos os dias atualizado, simulado com questões comentadas. Este é o grupo de estudos, a nova experiência na preparação para concurso. Você clica aqui e você vai ter todas as informações do produto. Todas as informações do produto. No que consiste, quais são as ferramentas. Olha só, já tem até as datas das semanas de disponibilização do planilhamento e do conteúdo, já tem tudo, ó, tá? Já tem absolutamente tudo, perguntas frequentes, aqui estão os professores. Então é só você entrar no site do rsonline.com.br, clica aqui. Tem aquele que eventualmente só queira simulados, também tem somente simulados. Outro ponto que a gente não falou, Rogério, é que nós temos as aulas também, né? Os temas prioritários que a gente coloca, aquelas possibilidades maiores de incidência, quase certas, né? Trazendo sempre um exemplo para ficar mais claro. Controle de constitucionalidade chove em Minas Gerais, mas cai muito mesmo, muito em primeira fase. Nós vamos discutir isso provavelmente numa aula específica sobre isso. A NPP, desde 2019, caiu em todas as provas de Minas Gerais. Tem uma aula lá do Rogério falando sobre isso. E agora, convenhamos, resolução 289 de 2024 do CNMP. Se não cair a NPP, eu corto o braço esquerdo do Ferracini. A tendência
toda nesse sentido, né? Inclusive com a resolução 9. Minas cobra bastante resolução também, né? Minas tem uma incidência de resolução bastante significativa nessa parte, principalmente no bloco 1, quando eles falam da parte do Ministério Público. As resoluções estão ali, tem uma incidência bem grande dentro da prova de Minas, passou a ter nos últimos 4 concursos. Isso está crescendo demais, é uma tendência de Minas Gerais. Então, as aulas são com professores convidados, pessoal que domina completamente a matéria, quem está acostumado com a gente já sabe quem são, o nível dos professores que dão aula para a gente com esses temas. Pessoal de altíssimo nível. E só para pegar o gancho do que é o Questões Pro, que o Rogério está falando, é um site que tem mais de 5.000 questões só para simulados, e os simulados todos nesse mesmo formato que a gente coloca no RS Online, com comentários. Então, cada um dos simulados tem ali em torno de 250 páginas para vocês estudarem, muito material ali para fazer a revisão. Perfeito. Gente, entre no site RS Online, você vai encontrar o grupo de estudos para o MP de Minas, rodada de simulados para o MP de Minas. Para quem não quer fazer o grupo de estudos, quer fazer a rodada de simulados, tem um produto rodada de simulados. No grupo de estudos, vagas limitadas para nós podermos atender os nossos alunos no padrão ouro. Eu já vi gente perguntando se tem grupo de estudos para delegado. Tem, entre no site rsonline.com.br. Eu vou fazer uma live como essa com o Thiago Albesch, nosso grande coordenador de cursos para a polícia. Temos um curso, um grupo de estudos para delegado da Polícia Federal, com o Márcio, um delegado da Polícia Federal, excepcional. Então, você também vai encontrar MP São Paulo, concurso autorizado, 75 vagas. Procurador-Geral autorizou concurso ontem. Teremos grupo de estudos, teremos rodada de simulados. Entre no site rsonline.com.br. Por incrível que pareça, a live deu certo no tempo da minha bateria. Eu não estou achando o carregador. Falei, dane-se, vamos fazer a live assim mesmo. E deu certo. O problema, o Márcio Alberto, quem colocou aqui, ó. Foi a própria Denise. O Márcio Alberto é o nosso coordenador do grupo de estudos para o delegado da Polícia Federal. O Thiago Albesch, o nosso grande coordenador de carreiras da Polícia Civil. O Thiago Albesch, que já foi examinador do concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tá? Então, entre nós temos... A Lívia, estou vendo a Lívia Santana entrando aqui, faço questão de falar que a Lívia Santana entra, porque a Lívia é uma pessoa que nós sempre convidamos, só não dá certo quando ela não tem agenda, mas sempre convidamos a Lívia para tratar de um assunto que o Ferracini, inclusive, adora, que é o... não vou nem falar crime de preconceito, porque ela não trabalha somente crime, ela trabalha legislação antidiscriminação, né? É um assunto que o Ferracini é bastante. Então é isso, gente. Agradeço, Ferracini, você participar. Quero, desde já, cumprimentar aqueles que vão fazer parte dessa nova experiência na preparação para concurso, vão fazer parte do nosso grupo de estudos. Entre no site rsonline.com.br. Recado final, Ferracini, alguma coisa? Só lembrando, mudou também no regulamento exame oral. 1,5 passam da segunda fase para o exame oral. Antes não existia esse corte, agora passou, então o corte está bem mais forte, a preparação tem que ser muito, muito bem feita, e a gente vai estar aqui à disposição de vocês durante todo esse processo. Legal. Gente, obrigado. Um bom resto de semana. Tchau, tchau.